Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esse momento tão especial, o momento de nós ouvirmos o alimento do céu, a palavra de Deus, aquilo que Deus traz para mim e para você todos os dias. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8, o versículo 18. Deuteronômio 8, versículo 18 diz o seguinte: lembre-se sempre do Senhor, o seu Deus, que dá a vocês a capacidade para enriquecer, confirmando a aliança que fez com os seus antepassados, conforme se vê hoje. Queridos, a palavra do Senhor aqui no versículo 18 de Deuteronômio, ela começa logo falando, olha, lembre-se sempre do Senhor, o seu Deus. Queridos, quando a palavra de Deus diz que nós temos que lembrar do Senhor, o nosso Deus, sempre, é que em todas as situações da nossa vida, desde o deitar até o levantar, na hora que você sai para trabalhar, quando você vai tomar uma decisão na sua vida, quando você vai comprar algo para você, seja em que momento for, lembre do Senhor sempre. Porque aquela pessoa que diz que entregou a vida para Jesus, a própria palavra já diz, a vida não lhe pertence mais, é do Senhor. Então todas as suas decisões têm que ser tomadas diante ou de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Lembre-se sempre do Senhor, o seu Deus, e ainda completa dizendo que dá a vocês a capacidade para enriquecer. Quando fala de enriquecer aqui, eu creio que a palavra do Senhor, ela fala em todos os sentidos. Porque quem tem, primeiro do que tudo, quem tem Deus, já é uma pessoa que pode se considerar rica. A definição de riqueza para as pessoas que não têm Jesus habitando nos seus corações é totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus ensina. A definição de prosperidade para aquela pessoa que é materialista é totalmente diferente daquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Queridos, ser rico, em primeiro lugar, é ter o Rei do Universo, o dono de todas as coisas, habitando em seu coração. Você pode até não ter nada, materialmente falando. Você pode até ser uma pessoa de um poder aquisitivo pequeno, baixo, mas quando você tem Deus no teu coração, quando você tem Deus habitando na tua vida, te orientando, te guiando, te dando a direção certa, te mostrando o caminho certo, você pode se considerar a pessoa mais rica do universo. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que lembrar sempre do Senhor, o seu Deus, que dá a vocês a capacidade para enriquecer, confirmando a aliança que fez com os seus antepassados, conforme se vê hoje. Deus, ele quando chamou Abraão, eu sei que você deve ter já escutado pregações falando sobre Abraão. Deus quando chamou Abraão, ele falou que iria abençoar a descendência de Abraão. Ele prometeu que não iria deixar faltar nada. E lá nos Salmos também, ele falou com o salmista Davi, o Senhor é o meu pastor, Salmos 23, e nada me faltará, ou de nada eu terei falta, eu sentirei falta, né? Então o Senhor, ele fez essa aliança com os nossos antepassados, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com Daniel. Ele fez essa aliança de enriquecer aquele povo, e assim ele fez. Jó, nós ouvimos falar que Jó era o homem, na sua época, era o homem mais rico daquela época, mas Jó perdeu tudo. Com permissão de Deus, Satanás tocou na vida de Jó. Mas depois, através da fidelidade de Jó, através da fé que ele sempre teve no Senhor, Deus restituiu em dobro. Deus não deu para Jó somente aquela quantidade que ele tinha, somente aqueles bens que ele tinha, não, ele deu em dobro. Porque Deus é dono de tudo. Deus é o dono do ouro e da prata, Deus é o dono da prosperidade. Só que a palavra do Senhor diz que ele nos dá a capacidade para enriquecermos, confirmando a aliança que fez com os seus antepassados, porque Deus é fiel. Agora, uma coisa eu e você precisamos aprender.
Nós não devemos ficar presos, não podemos ficar presos a coisas materiais. Porque, queridos, não é isso que vai nos garantir a vida eterna. Quanto mais você tem, mais possibilidade você tem de ir para o reino de Deus, participar da vida eterna, não. As coisas de Deus é totalmente o contrário das coisas terrenas. A própria palavra do Senhor diz que a sabedoria do homem, a sabedoria de Deus, aliás, é loucura para nós, para o ser humano. E tudo aquilo que Deus nos ensina é totalmente diferente do que o mundo nos ensina. O mundo nos ensina, o sistema mundano, ele nos ensina que você tem que ter. E sempre ter, e ter mais e mais, e trabalhar para conquistar sempre mais e mais. Só que a palavra do Senhor, ela não nos induz a isso. A palavra do Senhor, ela nos induz não a ter, mas a ser. Você tem que ser misericordioso. Você tem que ser uma pessoa bondosa, uma pessoa de coração, que tem um coração perdoador. Você tem que ser fiel a Deus, você tem que ser obediente. Então, presta atenção que a palavra sempre está nos ensinando a ser e não a ter. Isso não quer dizer que se você tem vontade de ser uma pessoa bem de vida, você tem vontade de ser uma pessoa, de ser uma pessoa rica mesmo. É pecado? Não, você não peca pensando assim. Muitos até se confundem quando diz que a palavra de Deus diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. Não está escrito isso na palavra do Senhor. O que está escrito é que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então vamos ter amor ao próximo, porque ultimamente as coisas mudaram. Antes era o seguinte, eu amava as pessoas e usava as coisas. Hoje está tudo invertido. As pessoas amam as coisas e usam as pessoas. Então vamos procurar assim, ter alguma coisa de melhor, uma vida melhor materialmente falando. Mas vamos nos preocupar em ser do que em ter, amém? Agora eu quero orar junto com você. Feche os teus olhos aí onde você está e ore junto comigo. Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nesse momento eu oro junto, meu Deus, com meu irmão, com a minha irmã. Esse amigo, essa amiga que está aí acompanhando, Pai, o alimento do céu, está orando junto comigo, eu te peço, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, enriquecer essa pessoa, não somente no âmbito material, na vida material, mas em todas as áreas da sua vida. E principalmente, que essa pessoa que ora junto comigo, ela venha querer ser rica, Pai, no amor, na misericórdia, na compaixão, no perdão, na bondade. Que essa pessoa procure, em primeiro lugar, uma riqueza espiritual. Porque com certeza o Senhor vai acrescentar aquilo que ela precisa. Eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo e da minha amiga que ora junto comigo, Senhor. Se houver falta de algo, Senhor, na sua vida material, Pai, completa, supra todas as necessidades. Porque Tu és o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Eu abençoo a vida desta pessoa que ora junto comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, compartilha essa mensagem. Nos ajuda a compartilhar o Evangelho, a expandir o Evangelho de Cristo, porque ultimamente está tão escasso. As pessoas não querem mais pregar a verdadeira palavra de Deus. Mas você que está me ouvindo nesse momento, compartilha essa mensagem para que outras vidas sejam abençoadas. Pense nisso e que Deus te abençoe.